Você sabia que existe um lugar na Terra onde a temperatura do chão pode ultrapassar 80 graus Celsius? Isso mesmo, 80! Um calor tão absurdo que pode fritar ovos, derreter pneus e até desintegrar qualquer sinal de vida mais sensível. E galera, por mais absurdo que pareça, eu já adianto pra vocês, existem pessoas que simplesmente se aventuram por lá. Bem, esse lugar se chama Deserto de Lutch, localizado no Irã. E não estamos falando de algo raro, mas sim de uma realidade registrada várias vezes por satélites da NASA, que comprovaram. O Lutch é comprovadamente o lugar com a superfície natural mais quente do planeta. Mas a pergunta que não quer calar, o que realmente faz esse deserto ser tão mortalmente quente a ponto de deixar o Saara ou o famoso Death Valley dos Estados Unidos no bolso? Bom, tudo começa pela sua geografia. O solo do deserto de Lutch é escuro, seco e coberto por um tipo de areia vulcânica que absorve e retém calor com uma intensidade absurda. Essa superfície atua quase como uma placa solar natural, simplesmente cozinhando tudo que estiver exposto. E como o deserto praticamente não tem vegetação nenhuma, o calor não encontra nenhum obstáculo para se espalhar. Não há sombra, não há árvores, não há umidade. Só um campo gigantesco de areia escura fervendo sob o sol do Oriente Médio. Outro detalhe que agrava tudo isso, a região recebe uma das radiações solares mais intensas do planeta e tem níveis de umidade próximos de zero. Ou seja, além do calor que vem do Sol, o solo não consegue dissipar o calor de volta para a atmosfera, criando um verdadeiro forno natural. Mas agora respira, porque antes de continuar, deixa eu só te pedir uma coisa bem rápida. Se você gosta de vídeos curiosos e envolventes como esse, não esquece, já deixa o like, se inscreva no canal e também compartilha com todo mundo, literalmente todo mundo, fechou? Familiares, amigos, conhecidos, enfim. Eu também quero muito ouvir de vocês. Vocês já tinham ouvido falar do deserto de Lutch? Deixa nos comentários que eu vou ler um por um, tá bom? O meu nome é Vitor Gabriel, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo ao canal É Sério Isso e bora continuar. Entre os anos de 2003 e 2010, satélites da NASA, especialmente os da missão MODES, a bordo dos satélites Terra e Aqua, registraram no deserto de Lutch as temperaturas de superfície mais altas já detectadas na Terra. Em 2005, por exemplo, a temperatura do solo chegou a 84 graus Celsius, superando em muito os registros do Vale da Morte na Califórnia, que só atingiu 56,7 graus Celsius de temperatura do ar. É importante destacar que estamos falando de temperatura da superfície, ou seja, do chão em si, e não do ar. E nesses termos, o Lutch ele é simplesmente imbatível. Enquanto o Vale da Morte tem algumas áreas com vegetação e terrenos variados, o Lutch é praticamente uma caldeira de rochas e dunas, com vales de sal, planícies vulcânicas e formações geológicas bizarras. É como se você estivesse pisando em Marte, só que sem roupa espacial. Além disso, a topografia do Lutch ajuda a criar correntes de ar descendentes muito secas e quentes, que colaboram ainda mais para elevar a temperatura. Ou seja, tudo no Lutch parece ter sido moldado para cozinhar. O solo, o clima, o relevo, tudo trabalha junto para criar o ambiente mais infernal da Terra. E o mais surreal, galera, mesmo com tudo isso, o lugar não é completamente vazio. Mas bora, vamos ler isso comigo no próximo tópico. A vida quase invisível. Há sobreviventes no Lutch? Agora, depois de tudo isso que eu te mostrei, você deve estar pensando: impossível existir qualquer tipo de vida num lugar como esse, né? Afinal, o deserto de Lutch parece mais um laboratório de tortura natural. Temperaturas que ultrapassam os 80 graus, zero umidade, radiação solar intensa, ventos abrasadores e nada de vegetação. Mas a verdade é que a vida, de algum jeito, ela dá um jeito. Mesmo nesse inferno terrestre, cientistas conseguiram encontrar formas de vida microscópica sobrevivendo ali. E não estamos falando de insetos escondidos ou animais resistentes à seca, não. Estamos falando de micro-organismos extremófilos, palavra até difícil, hein? Seres vivos que desafiam tudo o que conhecemos sobre os limites da biologia. Pesquisas recentes, como as conduzidas por cientistas iranianos e italianos em parceria com instituições internacionais de microbiologia, revelaram a presença de bactérias e fungos capazes de sobreviver em regiões consideradas hiperáridas, como as planícies de sal do Lutch. Essas criaturas se adaptaram a ambientes tão extremos que a sua simples existência já é um sinal de alerta. O conceito de inabitável talvez precisa ser revisto. Esses micro-organismos se alimentam de minerais e conseguem sobreviver com quantidades quase insignificantes
insignificantes de água. Alguns vivem protegidos em microfissuras de rochas, outros usam estratégias químicas que os protegem da radiação intensa e do calor escaldante. Galera, é como se eles tivessem sido criados para habitar o impossível. E aqui entra uma parte ainda mais fascinante e misteriosa. Esses organismos encontrados no deserto de Lute são estudados como análogos biológicos para a vida em outros planetas, como Marte. Isso mesmo, muitos cientistas acreditam que se conseguimos encontrar vida em lugares extremos aqui na Terra, como no Lute ou nas fontes hidrotermais do fundo do oceano, então existe uma chance real de que formas de vida semelhantes possam estar escondidas em ambientes igualmente extremos fora da Terra. Inclusive, estruturas geológicas de algumas áreas do deserto de Lute são frequentemente comparadas com terrenos marcianos. E o que os pesquisadores tentam responder é o seguinte: se a vida pode se agarrar à existência em um deserto escaldante como Lute, por que não faria o mesmo em Marte ou Encélado, que pra quem não sabe é a lua de Saturno? E galera, de verdade, não é querendo filosofar demais não, mas assim, a gente pode falar que a descoberta das formas de vida invisíveis encontradas em Lute não é apenas uma curiosidade. Ela realmente nos faz repensar sobre os limites da nossa compreensão sobre o que é necessário para existir, simplesmente isso. E nos lembra que a Terra, por mais conhecida que pareça, ainda guarda muitos segredos, até mesmo nos seus lugares mais hostis. Quem se atreve a viver ou explorar lá? E sério, talvez o mais insano seja saber que existem pessoas que decidiram por conta própria enfrentar o deserto de Lute. E deixa eu te contar e ver se você vai acreditar. A maioria dos casos não é por necessidade, nem por ciência, mas sim por pura paixão pelo desconhecido. Enfim, existe gente pra tudo, né? Estamos falando de viajantes extremos, exploradores independentes, documentaristas e cinegrafistas profissionais que se colocaram frente a frente com o calor mais intenso do planeta, só pra registrar imagens que quase ninguém jamais viu. Entre eles, destacam-se exploradores como George Stamets, famoso por sobrevoar desertos ao redor do mundo em parapentes motorizados para registrar paisagens aéreas. Ele já afirmou que fotografar o Lute é uma experiência surreal, onde cada segundo no ar é uma batalha contra a turbulência térmica e também o superaquecimento dos equipamentos. Há relatos de câmeras que literalmente desligam por superaquecimento após poucos minutos expostas ao solo, mesmo com todos os cuidados possíveis. Outro exemplo é a expedição conduzida pelo documentarista Bebek Teyfresh, que cruzou áreas do Lute em veículos espaciais adaptados para o calor e carregando toneladas de água e baterias extras, já que naquele calor até os painéis solares falham. Teyfresh e sua equipe passaram dias enfrentando a sensação de isolamento absoluto, com comunicação limitada, temperaturas abrasadoras e um silêncio tão opressor que muitos descrevem como ensurdecedor. Esses aventureiros costumam ter uma rotina rígida. Dormem durante o dia, quando o solo pode literalmente queimar uma barraca comum, e gravam suas imagens nas poucas horas de transição entre o pôr do sol e o nascer do sol. Muitos usam roupas térmicas brancas com múltiplas camadas, parecendo astronautas em missão, justamente para evitar a radiação extrema que o sol reflete no solo escuro do Lute. E mesmo com toda essa proteção, a exposição prolongada é perigosa. E calma, tem mais! Algumas dessas expedições já precisaram ser interrompidas por falhas técnicas, desorientação em meio às dunas móveis ou até casos de desidratação grave. Um documentarista russo chegou a relatar que, ao tentar filmar o brilho do solo com uma lente espacial, ela derreteu parcialmente na borda, comprometendo o equipamento por completo. Mas o que leva uma pessoa a se submeter a isso é o mistério, o visual quase alienígena, a sensação de caminhar por um lugar onde pouquíssimos seres humanos pisaram, um terreno tão hostil que poderia facilmente estar em outro planeta. Sério, haja resistência física e mental para aguentar tudo isso, hein? Meu Deus. E assim, todo mundo que volta de lá sempre diz a mesma coisa: você não sai ileso. Desafios para o corpo humano. Como seria tentar sobreviver lá? Agora, vamos ser bem diretos. O corpo humano não foi feito para sobreviver no deserto de Lute. Imagina o seguinte cenário: você no meio de uma imensidão escaldante, com o sol brilhando direto sobre você, sem uma árvore, sem uma pedra, sem uma única sombra. O solo sob os seus pés está quente o suficiente para cozinhar carne
carne crua e a temperatura do ar, mesmo na sombra, é altíssima. Em menos de 15 minutos exposto, seu corpo começa a colapsar. E não é exagero! A primeira coisa que acontece, galera, é a desidratação rápida. Em um ambiente como o de Lute, você pode perder até 1,5 litro de água por hora apenas pela transpiração, mesmo parado. E a umidade do ar é tão baixa, às vezes inferior a 2%, que o suor evapora antes mesmo de escorrer pela pele. Você nem percebe que está desidratando até ser tarde demais. A temperatura do corpo, que normalmente gira em torno de 36,5, começa a subir. E quando ela ultrapassa os 40 graus, o risco de um colapso térmico é iminente. Você pode ter tontura, visão turva, cãibras, confusão mental e logo depois inconsciência. Sem atendimento imediato, a morte pode chegar em poucas horas. E não para por aí. Se você sentar ou cair no solo sem proteção, há risco real de queimaduras de 2º grau pelo simples contato com a areia. É como encostar numa frigideira em brasa, mas em larga escala. Agora, e se alguém, por algum motivo, precisasse sobreviver por algumas horas no coração de Lute, quais seriam as chances? Bom, o que os exploradores mais experientes nos mostram é que sobreviver lá não é sobre resistência, é sobre estratégia. Então anota aí, porque você precisaria no mínimo de roupas térmicas especiais feitas com materiais reflexivos capazes de rebater a radiação solar e isolar a temperatura externa, semelhantes aos trajes usados por astronautas ou bombeiros em incêndios industriais, barracas reflexivas equipadas com isolamento térmico nas paredes e no chão e que fiquem elevadas para reduzir o contato direto com a areia superaquecida, reidratação constante com grandes volumes de água mineral e, em casos extremos, até reidratação intravenosa. O mesmo tipo de hidratação que hospitais fazem em pacientes com desidratação aguda. Alimentos ultraleves e energéticos que não demandem digestão pesada nem aumentem o calor corporal e, claro, sensores térmicos corporais para monitorar a temperatura interna e evitar que o corpo ultrapasse o ponto crítico. Além disso, o ideal seria se locomover durante o amanhecer e ao entardecer, aproveitando as poucas horas onde o calor seria menos mortal, mas mesmo assim o perigo continua. A cada metro percorrido, o corpo vai perdendo energia, sais minerais e estabilidade. E é por isso que nenhuma expedição séria entra no centro de Lute sem apoio remoto, plano de evacuação e comunicação por satélite. Porque no deserto de Lute, errar não significa passar mal, significa não voltar. Esse lugar é tão brutal que alguns estudiosos o consideram um dos melhores simuladores naturais para missões espaciais em planetas áridos como Marte. Um verdadeiro laboratório do sofrimento humano diante dos limites da Terra. Segredos escondidos sob as areias, formações alienígenas e paisagens bizarras. Se até aqui o deserto de Lute parecia um cenário impossível, se prepara porque agora a coisa fica ainda mais surreal. Muitos cientistas, fotógrafos e exploradores que estiveram lá dizem a mesma coisa. É como se você tivesse saído da Terra e aterrissado em outro planeta. E não é brincadeira, galera. O Lute guarda, sob suas areias escaldantes, algumas das formações geológicas mais estranhas, enigmáticas e únicas do mundo. E entre elas estão os famosos Yardengs, verdadeiros monumentos esculpidos pelo vento ao longo de milênios. Os Yardengs são formações rochosas alongadas, com formas aerodinâmicas e afiadas, que se estendem por quilômetros no deserto, como fileiras de naves adormecidas. Elas surgem pela erosão intensa causada por ventos que atingem velocidades absurdas, carregando a areia que desgasta a rocha com precisão quase cirúrgica. Quando vistas de cima, essas formações lembram estruturas alienígenas. Algumas parecem torres caídas, outras se assemelham a colunas de pedra deformadas, como se o tempo ali tivesse sua própria lógica. É como se o deserto tivesse esculpido sua própria arte, uma arte sinistra, silenciosa e absolutamente única. Aliás, um detalhe curioso, o deserto de Lute também abriga enormes planícies de sal cristalizado, que refletem a luz do sol de forma tão intensa que chega a cegar, parecendo um mar congelado em plena fornalha. E há ainda dunas colossais, com mais de 300 metros de altura, que se movimentam lentamente com o vento, como se fossem criaturas vivas de areia. É praticamente uma cadeia de montanhas móveis, feita inteiramente de grãos finos e que pode mudar de forma e localização ao longo dos anos. Agora segura essa. Diversos exploradores relataram a ocorrência de sons misteriosos durante as expedições. É isso mesmo, sons.
Em certas condições, o vento, ao passar pelas dunas gigantescas, gera vibrações que ecoam como um canto grave, profundo, quase fantasmal. Alguns descrevem como um sussurro do deserto, outros como um ronco de entidade adormecida. Cientificamente, o fenômeno é chamado de booming dunes, um som natural produzido pelo atrito de milhões de grãos de areia em movimento. Mas convenhamos, pessoal, quando você está no meio do nada, num lugar que parece Marte, e ouve esse som, não parece só física, parece um portal para outra dimensão. E esse é o grande segredo de Lute, galera. Ele é real, documentado, estudado, mas ao mesmo tempo é o lugar mais próximo que temos da ficção científica aqui na Terra. Um cenário de outro mundo, escondido no coração do Irã, onde a natureza testa os limites da forma, da temperatura, da vida e da sanidade. Mas e aí, galera? Agora eu quero ouvir de vocês. Será que vocês teriam coragem de visitar o lugar mais quente do mundo? Ou só de ouvir isso já dá vontade de correr pro ar-condicionado? Sinceridade, hein? Enfim, comenta aqui embaixo que eu vou ficar de olho nas respostas de vocês. E se esse vídeo te surpreendeu de certa forma, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho também para não perder as notificações de cada vídeo e também compartilha com todo mundo, porque sério, tem muita coisa legal vindo aí para vocês. Muita teoria, muita curiosidade, muito mistério, enfim, muita coisa mesmo, fechou? Muito obrigado por vocês até aqui, tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!